Bom, eu sou Bruno Baruel Rocha, advogado tributarista, sócio fundador do escritório Baruel Barreto Advogados, e a gente vai falar um pouco sobre a tributação e a legislação que envolve a doação de alimentos. Eu sou a Mariana, também advogada, especializada em tributário, e aqui eu vou começar falando da legislação de forma geral, da doação de alimentos. Durante muito tempo havia um receio de fazer a doação de alimentos, e esse receio mudou bastante com a Lei 14.016 de 2020. Foi uma lei que veio no meio da pandemia e ela busca principalmente dar tranquilidade para aqueles que querem doar alimentos. Ela diz que essa responsabilidade da pessoa que doa alimentos, ela é subjetiva, ela está vinculada ao dolo. Caso a pessoa para quem você doa alimento passe mal ou algo do tipo, essa responsabilidade você tem que provar que houve o dolo no momento da doação. Essa lei ela vem dizer o seguinte, olha, você pode doar alimento, né? Desde que você seja um estabelecimento que produz ou que fornece alimentos, você pode fazer a doação do excesso, tá? da parte não produzida, desde que esse alimento esteja dentro da validade, ele mantenha suas condições sanitárias e tenha as mesmas propriedades nutricionais. Dentro desses parâmetros, a doação pode ser realizada havendo a limitação da responsabilidade civil e criminal do doador. Então, veja, nunca houve, né, uma proibição de doação de alimentos. Sempre houve, sim, o receio de doar e ser responsabilizado por uma contaminação que eventualmente pudesse acontecer. Essa legislação vem facilitar um pouco nesse aspecto, para dizer, olha, quem produz ou fornece alimentos, dentro daquelas condições, não tem essa responsabilidade tão dura como vocês pensam. Ela é um pouco mais flexibilizada, né? E a sua responsabilidade cessa no momento que você entrega o alimento, seja para o consumidor final, seja para o intermediário, se houver um intermediário. E você só vai ser responsabilizado se essa doação tiver envolvido algum dolo, né? Então a intenção de eventualmente macular ou esconder alguma coisa dentro daquele alimento, né, para a gente, enfim, separar o que é o dolo do que não é a doação com dolo, mas um alimento sabidamente contaminado, mas mesmo assim eu vou doar. Esse ainda permanece a responsabilidade. Mas nos demais casos, que é o caso que a gente tanto vê, que são pessoas que querem ajudar, que querem contribuir, né, para acabar com a fome no país, essa responsabilidade passou a ser limitada. E a partir daqui você começa a entender um pouco mais a alteração legislativa, né? Em 2021 veio uma alteração também de um convênio de 2003, que já previa algumas isenções, por exemplo, de ICMS, né, especificamente, para doações no Fome Zero, né? A gente vai falar um pouco adiante também, um pouco mais sobre isso, né, sobre as questões tributárias, mas a gente vê que já a partir dessa lei, ela traz algumas características para beneficiar do ponto de vista tributário também, que sempre é uma preocupação no nosso país. Essa legislação, inclusive, ela tem um dispositivo dela que lhe diz o seguinte: a doação de que trata esse artigo será realizada de modo gratuito, sem a incidência de qualquer encargo que a torne onerosa. Claro que aqui a gente está falando de uma lei federal e que ela tem um espectro limitado, mas aqui está a ideia da lei, né? No sentido de que a doação tem que acontecer, pode acontecer e não vai ter encargo sobre ela, né? Não é uma lei tributária, então ela não trata dos aspectos tributários, mas sobretudo da responsabilidade. Um ponto só que nos chama a atenção é que essa lei, ela trata das doações feitas por estabelecimentos dedicados à produção e fornecimento de alimentos. Mas há também as pessoas físicas que doam, que não são estabelecimentos dedicados à produção nem ao fornecimento de alimentos. Como tratar essa pessoa física, né? Também é um receio que ainda permanece. No nosso entendimento, sabendo do direito das pessoas, por conta do princípio da legalidade, né? Todo mundo pode fazer tudo, desde que não esteja proibido em lei. Então, doar alimentos não está proibido, então eu posso doar. No entanto, eu não tenho esse respaldo ainda sobre a questão da responsabilidade civil e criminal sobre a doação desse alimento feito por pessoa física. Não é de forma automática, mas a gente entende também que a pessoa física que doa esses alimentos dentro desses parâmetros também tem a sua responsabilidade mitigada pela legislação. Como é que o mundo existia antes da pandemia, né? Havia doação? Não havia doação de alimentos? O que acontecia com essa responsabilidade, né? Como a gente já disse, a responsabilidade ela existia e ela mitigava algumas ações, algumas pessoas deixavam de doar para evitar ter responsabilidade, preferiam incinerar alimentos, restos de buffet, para evitar alguma responsabilização, sobretudo do ponto de vista criminal.
Aqui também existia um limitador, não legal, mas social, no sentido de que havia alguns critérios para se fazer uma doação isenta de ICMS. Critérios esses que acabavam limitando a ação do doador. A gente tem um alimento aqui, eu quero doar. Posso doar? Pode. Só que você tem que fazer um cadastro em 3 vias, emitir um certificado, colocar o que você vai doar. Até você fazer tudo isso, o alimento já estragou. Então, antigamente, por conta da burocracia que existia, muito forte até 2021 no âmbito do ICMS, também algumas pessoas se recusavam a criar todo esse procedimento para fazer uma doação. Hoje em dia, a gente já vê que as coisas estão facilitando e que realmente o combate à fome é uma preocupação global e que todo mundo precisa ajudar, seja da forma como for, criando menos empecilhos também dentro dessa dinâmica.